Bom dia, meninos e meninas do sétimo ano integral. Aqui é a professora Icleia, de História, e hoje nós iremos iniciar a quinta semana de estudos do PET 3. O tema é Catequização na América e as Missões Jesuíticas. Quando os portugueses e espanhóis chegaram à América, eles trouxeram a Igreja Católica também. Como, Dona Icleia? Representada pelos padres, que a primeira missa foi feita ali em Porto Seguro, né, na Bahia, e mais tarde vieram os jesuítas. A catequização dos colonos e dos indígenas foi uma maneira de sobrepor a cultura católica ibérica, né, quer dizer, quais os dois países ibéricos, Portugal e Espanha, sobre o novo território, porque justamente Portugal e Espanha colonizaram a América do Sul, né? Demarcando assim o poder que a religião tem sobre os conquistados. Para nós compreendermos essa dominação, temos que lembrar sobre a Reforma Protestante, né? E no século XVI, o monge agostiniano Martinho Lutero, que era da Igreja Católica, né? Ficou muito triste com a venda de indulgências, né? E começou a protestar contra as ideias da Igreja Católica. Ele considerava injustas e aí acabou gerando uma série de novas igrejas cristãs que traziam uma nova visão do cristianismo, diferentemente do catolicismo. Por exemplo, a tradução da Bíblia do latim para as línguas locais, a proibição de adoração de imagens e a compreensão de que as obras terrenas facilitariam a salvação. Bom, então, como resposta, o que aconteceu? A Igreja Católica, então, realiza a chamada Contra-Reforma. Entre 1545 e 1563, o Papa Paulo III organizou o Concílio de Trento com o objetivo de criar estratégias para ampliar novamente o domínio religioso católico e frear as novas igrejas. Dentre outras medidas, o concílio decidiu, primeiro, criar o Index, um catálogo que continha os livros proibidos de serem lidos por irem contra as ideias da igreja. 2. Instituição da Inquisição, que era um tribunal religioso que julgava os infiéis e aqueles que duvidavam do que pregava a igreja, chamados de hereges. E 3. Criação de ordens religiosas que tinham como objetivo levar a palavra de Deus para lugares distantes. Assim foram criados, dentre outras ordens, a Companhia de Jesus, fundada por Santo Inácio de Loyola, e seus membros eram chamados de jesuítas. Então, a partir da criação dessas ordens religiosas, foi que as cortes portuguesas e espanhola passaram a trazer os jesuítas para a América, né? O objetivo principal era catequizar, ensinar a palavra de Deus para os colonos, para os indígenas, né? E então, para realizar os trabalhos nas colônias, os europeus capturavam os indígenas e os utilizavam como trabalho escravo. Quando os jesuítas chegaram à América, eles vão proibir a escravização dos indígenas e vão travar conflitos contra os colonos. Como saída para a proibição, o que os europeus fizeram? Intensificaram a busca por mão de obra escravizada na África. E o que até hoje vem sofrendo o Brasil, né, com o problema racial. Para facilitar a catequização dos indígenas, os jesuítas criam então as missões jesuíticas, povoados administrados por eles e que tinham o objetivo de reunir índios para serem catequizados. Dessa maneira, eles conseguiam impedir que os índios fossem capturados e escravizados. Na região sul do Brasil, por exemplo, foram criadas várias dessas missões, incluindo a cidade de São José das Missões, que abriga hoje as ruínas de uma missão abandonada. Entretanto, no período colonial, a região pertencia aos espanhóis e os jesuítas vieram a mando do rei espanhol. Em 1750, Portugal e Espanha haviam assinado o Tratado de Madrid, que dividiu o território americano entre os dois países. Isso ocorreu porque os portugueses fizeram expedições para o interior do continente, ultrapassando, então,
os limites do Tratado de Tordesilhas, que por 60 anos, né? As duas coroas estavam sob domínio da Espanha. Portugueses e espanhóis, então, passaram a demarcar as suas posses novamente, mas sem respeitar os territórios abrigados pelos indígenas. Minha gente, até hoje os indígenas sofrem com a demarcação de suas terras, né? Em 1753, os índios que viviam na região sul entraram em conflito com os exércitos ibéricos. Os jesuítas lutaram do lado dos índios, mesmo assim, não foram capazes de impedir a demarcação e em 1756 os indígenas se renderam e Portugal expulsou os jesuítas do Brasil. Bom, minha gente, essa foi a explicação da quinta semana de história para vocês. Quem não entendeu, voltem, escutem as minhas explicações, por quê? Vocês terão que fazer as atividades propostas nessa quinta semana das páginas 116 e 117 do PET 3. Bons estudos!